Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Gente, eu estou aqui novamente para tentar fechar. Aí, agora nós vamos de fato fechar o Império Romano, né? Nós, na última aula, falamos sobre o fim, a queda do Império Romano, só que não foi de todo o Império Romano, né? É muito importante vocês entenderem isso. Vou só voltar aqui essa imagem para vocês. Nós vamos agora falar do Império Romano do Oriente. Como assim? Existia esse Império Romano do Oriente? Sim, né? Existia o Império Romano do Ocidente e do Oriente, a partir desse ano de 395. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas diante das invasões, da crise que o Império Romano estava sofrendo, vocês lembram, né, das invasões germânicas, dos povos bárbaros e tudo mais, o imperador Teodósio, vocês lembram do imperador Teodósio, aquele que fez o Edito Tessalônico, que oficializou o cristianismo, passou a ser a religião oficial, né? E esse imperador, ele vai dividir o Império Romano em dois, tá certo? Em o Império do Ocidente, que é essa parte aí rosa, olha aí, acho que é rosa, lilás, rosa, né? Vocês estão vendo aí no mapa. E o Império Romano do Oriente. Por que ele fez essa divisão? Na tentativa de não permitir que as invasões, que a crise atingisse essa outra parte mais distante, né? Que no caso fica mais ali para o Oriente, tá certo? Que é essa parte aí de verde. Olha aí, observem aí. Então, a crise, as invasões, elas atingiram em cheio essa região aí rosa, que é a região do Império Romano do Ocidente, enquanto que o Oriente, ele continua até o século XV, quando vai haver as invasões turco-otomanas, nós vamos ver, tá certo? Mas até aí, esse império vai sobreviver. Olha que interessante. E é sobre esse Império Romano do Oriente que nós vamos conversar, que também pode ser chamado de Império Bizantino, né? Por conta da sua capital lá, Bizâncio, que depois vai ser Constantinopla, tá certo? E que hoje é Istambul. Nós vamos ver lá na Turquia, viu, meu povo? Se um dia vocês quiserem ir lá conhecer. E nós vamos ver aí as principais características, o que diferenciava esse império do outro, né? O Império do Oriente do Império do Ocidente. Só para vocês terem noção, a grandiosidade do Império Romano, como era grande, né? Lembra da expansão territorial, militar, né? Atingiu toda essa região aí, tudo isso aí era Roma, meu povo, era o Império Romano. Então houve essa divisão, tá certo? O Império do Ocidente, ele vai cair, né, com as invasões, nós estudamos na última aula aí, no século IV, e vai continuar o Império Romano do Oriente. Deu para entender? Teodósio, ele é o cara que vai dividir. Por que eu coloquei aí Constantino, meu povo? Porque Constantino, ele vai transferir a capital para Constantinopla, que antes era Bizâncio. Por isso que às vezes é chamado Império Bizantino. Se vocês ouvirem em algum lugar, não estranhem, viu? Império Bizantino, Império Romano do Oriente, Oriental, é tudo a mesma coisa. E esses dois imperadores vão ter muita importância nesse contexto. Por quê? Constantino, ele vai transferir a capital para Constantinopla, vai promulgar, né, e tudo, aquele Edito de Milão, lembra que vai dar liberdade ao culto aos cristãos, que antes eles eram perseguidos e tudo mais, e agora não vai ser mais, e Teodósio vai oficializar o cristianismo aí como religião do império, tá certo? E ele tem outro marco aí no seu período, que é a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, aí em 395. Deu para entender?
tá certo? Ó, tem até aí novamente no mapa ilustrando para você não se confundir, tá certo? E aí o que é que a gente precisa saber, meu povo? Bem breve, né? Eu vou tentar não aprofundar porque eu sei que muita gente não tem paciência de assistir, me ouvir também, né? Eu percebo até pela quantidade de pessoas que visualizam, que acessam, são pouquíssimos, mas eu sei que os poucos são os que realmente se interessam, né? Querem aprender, e eu acho que de alguma forma a gente pode ajudar, pode explicar, e é por essas pessoas que nós estamos ainda aqui, né, fazendo todo sacrifício para de alguma forma contribuir aí para o conhecimento de vocês. E o que é que eu preciso saber desse império? Olha aí, Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, tá certo? Que é essa parte que não foi atingida pelas invasões, pela crise, né? Tudo que estava acontecendo e que destruiu lá o Império Romano do Ocidente. Você precisa saber que ele tem características muito peculiares, muito específicas e que vai se diferenciar em muitos aspectos do Império Romano do Ocidente. Você precisa estar ciente disso, tá certo? A economia tem como base o comércio marítimo, mas também a agricultura, o trabalho vai ser servil, muitas coisas vão ser parecidas, né? A escravidão, que vai ser um pouco reduzida. Por quê? Porque nós sabemos que vamos começar aí o período da Idade Média, né? Aí no século V a gente já inicia a Idade Média e o Império Bizantino está dentro desse contexto da Idade Média, tá certo? Por isso que vai ter como base a servidão. Vocês lembram que lá no Império Romano do Ocidente a base era a mão de obra escrava. Aqui já vai ser bem reduzida, até porque já vinha essa crise, né, de mão de obra escrava, e a mão de obra, a base da mão de obra vai ser a servidão, tá certo? Que nós vamos entender que é bem diferente de escravidão. Nós vamos entender quando estivermos estudando na próxima aula Idade Média, tá certo? A capital é em Constantinopla. Meu povo, Constantinopla era como se fosse assim, um umbigo, era o centro econômico estratégico, a posição geográfica, era por onde tinha toda a ligação comercial, a ponte entre Ocidente e Oriente, tá certo? É um lugar muito, muito, muito importante. A política, ela é centralizada, claro, né? Tem que ser centralizada, só que tem uma diferença aí na política do Império Bizantino. Além de ser autocracia é o poder só daquela pessoa, alto. Eu tenho o alto poder, né? O imperador tem todo o poder. Só que tem uma característica aí chamada cesaropapismo. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Guardem essa expressão, ela é muito importante no Império Bizantino. O que é isso? Cesaropapismo. César, imperador. Papismo vem de papa. Então, é quando o imperador, ele tem também, além do poder político, o poder religioso. Como assim? Pronto, é como se um grande imperador desse período, eu vou usar o exemplo prático, Justiniano, ele é o grande imperador desse período. Ele vai ter tanto o poder religioso como o poder político. Vocês estão entendendo? Ao mesmo tempo que ele é o imperador, ele também é o papa. Houve essa fusão, essa junção, quando há a fusão do poder religioso com o poder político, né? As duas figuras em uma só, representada aí, né, pelo imperador, é chamado de cesaropapismo, tá certo? Que é uma característica da política do Império Bizantino. E aí tem também a expansão territorial, vão tentar reconquistar a Península Itálica, vai ter uma parte bem burocrática, tá certo? Nós vamos já ver. Não precisa estudar essa questão da revolta. É um período que vai haver muitas revoltas também. Por quê? Porque eles vão querer expandir, vão querer construir um grande império. E a custa de quê? A custa de cobrança de impostos, de exploração, como sempre, né? A exploração do povo, e isso vai gerar muitas revoltas, mas não precisa se prender a isso, porque aí seria outro capítulo falar sobre as revoltas, tá certo? É muito forte a característica da intolerância religiosa, meu povo. Eles vão perseguir, né, veemente os hereges e os pagãos, tá certo? Todo aquele que ia contra,
né, os dogmas, as verdades, as crenças dele, seria perseguido. Vocês já conhecem essa história, né? Roma antiga fez isso e vai continuar fazendo no Império Bizantino, da Roma Oriental, lá do Oriente, que tem como capital Constantinopla. Tá bom? Deu para entender só essa introdução, gente? São as principais características, é só para começar, tá certo? Eu vou tirar essa imagem, nós já falamos do mapa. Uma contribuição muito importante, que vocês não podem deixar de lado, né? Que é uma marca, é um legado, é algo muito importante que o Império Bizantino deixou para nós, né? É o Código Justiniano. Quando eu disse que esse imperador é muito importante, é porque ele é muito importante, tá bom? E eu preciso conhecer. E o Código Justiniano, meu povo, foi um código de leis, um código jurídico, né? Que deixou como legado a própria estrutura do Código de Leis que nós temos. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Ele vai organizar as leis em uma estrutura fantástica. Olha isso aí, ó. Ele vai compilar e organizar as leis, esse Código Justiniano, chamado também Corpus Juris Civilis, civil, né? O Código Jurídico Civil e tudo mais. Ele vai organizar as leis em institutas. O que é isso, Sara? Institutas. Eu coloquei até a legenda aí embaixo para vocês, porque são nomes não tão comuns, né? São os princípios da lei, a estrutura raiz, é aquilo que não muda, são os princípios da lei, aquilo que está enraizado e que, claro, é inspirado na religião e tudo mais, né? Ética, conduta, postura, comportamento e tudo mais. As leis, que faz parte do código, né? O digesto, vocês já ouviram falar? Não tem nada a ver com digestão, sistema digestório, nada disso, viu? O digesto são as leis comentadas. Alguns dizem que esse nome, né, é porque são leis que são bem mastigadas, são bem comentadas para que você possa entender, né? Todo profissional aí formado em direito, ele sempre tem a lei seca, né? E tem também a lei comentada, explicando e tudo mais. Já é uma herança, né, desse Código Justiniano, tá certo? Então tem as institutas, tem os códigos, tem o digesto e tem as novelas. As novelas, elas são as novas leis. Assim como nós temos hoje novas leis, né, que vão acrescentando, complementando, também existiam as novas leis aí. Olha que interessante, né? E aí, gente, vão existir muito fortemente as heresias. Lembra que nós estamos aí na Idade Média, né? Vocês vão entender muito bem as heresias quando nós estivermos estudando a Idade Média, mas eram práticas cristãs ou não que vão contra os dogmas ortodoxos aí, como por exemplo o culto às imagens, tá certo? Estátuas. Era algo que para a religião do Império Bizantino, né, que era cristã, mas nós vamos ver que há uma diferença, inclusive vai ter a divisão do catolicismo, tá certo? Ela é mais ortodoxa, mais tradicional, mais patriarcal, enraizada e tudo mais. E eles não admitiam culto, a veneração às imagens e às estátuas, tá certo? Podia usar pinturas, eles tinham as pinturas, os mosaicos e tudo mais, mas imagens e estátuas não, tá certo? É tanto que vai ser muito forte aí a iconoclastia. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Iconoclastia. É oposição ao culto de estátuas. Era uma heresia, tá certo? Vai ter uma discussão aí muito forte sobre o monofisismo, que é essa discussão sobre o caráter divino e humano de Jesus Cristo. Será que ele era só humano, ou ele era humano e divino, ou era só divino? Né? Para você ver, hoje poucas pessoas questionam, né? Pelo menos quem tem a fé cristã e tudo mais, mas houve esse período de muita discussão, muita
muito debate sobre o caráter divino, humano de Jesus Cristo, tá certo? E aí vai ter muitas defesas e tudo mais, inclusive vai originar essa igreja chamada Igreja Jacobita, né? Que vem justamente desse religioso, desse teórico que vai defender a unidade humana e divina de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus ele tem essas duas naturezas, humana e divina. Aí não cabe a gente adentrar nessa discussão, é muito mais profundo, e o importante é a gente entender as principais características do Império Bizantino, da Roma Oriental, do Oriente, tá bom? É só isso, não se preocupe com isso não, e é muito profundo isso para esse momento, a não ser que você queira se aprofundar e estudar mais sobre isso. O que você precisa saber é que houve um momento, nesse período aí, chamado de Cisma do Oriente. Vocês podem ver, isso é importante, isso você precisa estudar, porque isso pode cair em Enem e vestibulares, que foi a divisão do catolicismo em 1054, no século XI. Oxe, como assim, Sara? O catolicismo foi dividido? Eu não sabia. Foi. Nesse período aí, no século XI, chegou um momento que as discordâncias de pensamentos, de ideias daquele catolicismo lá do Ocidente, né, discordava com o catolicismo do Oriente, do Império Bizantino, que tinha outros dogmas, outras crenças, outras ideologias. Vocês estão entendendo? É tudo dentro do cristianismo, meu povo. Presta atenção. Só que eles vão discordar, né? E eles vão se dividir, tá certo? Vai surgir aí, vai ter a origem da Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, e vai ter a Igreja Católica Apostólica lá romana, né, do Ocidente, com o Papa e tudo mais. Olha que interessante, né? E é tão prova disso, né, que até hoje nós temos, a Igreja Ortodoxa não é rival, não é concorrente da ICAR, né, da Igreja Católica Apostólica Romana lá do Ocidente, que houve aí esse encontro histórico entre o Papa Francisco e o patriarca, né, o representante aí, o líder da Igreja Ortodoxa, que é uma igreja, as pessoas dizem que é muito mais rígida, mais rigorosa, mas não, é uma igreja que é mais, como eu posso dizer, ela é mais fechada ao novo, por exemplo, né? Ela tá mais enraizada aos costumes, às crenças lá do início, sabe? Eles tentam manter viva aquelas crenças, costumes e tudo mais, tá certo? E eu preciso saber também um pouco sobre a cultura. Olha aí como é importante, né? Nós falamos um pouco sobre a religião, a política, né? As leis, o imperador Justiniano e tudo mais, mas você também precisa saber que o Império Bizantino marcou fortemente a cultura, não só a cultura do Oriente, viu? Mas também a cultura do Ocidente, a nossa cultura. Nós recebemos herança dessas contribuições, como por exemplo, os mosaicos. Tá certo? Os mosaicos eu vou até mostrar para vocês que é um resultado justamente da proibição de estátuas, né? Estatuário, eles não aceitavam o culto às estátuas, então eles vão criar mosaicos com arte frontal, de frente, né, frontal. As imagens eram nos mosaicos belíssimos, eram feitos, né, de forma frontal. Quando você encontrar algum mosaico com alguma imagem de frente, você lembra, essa é uma herança oriental, essa é uma herança do Império Bizantino, né? A construção de abóbadas, que é essa que tá aí no fundo, que é isso, Sara? Abóbadas são templos, tá certo? Templos religiosos, tá certo? E aí vai a educação ligada à administração burocrática do Estado e da Igreja, tá certo? A fusão, a junção dos elementos tanto do Ocidente como do Oriente, né? O ocidental, o helenismo, que já é também uma herança lá do mundo grego e tudo mais, tá certo? Então vai haver muito essa junção, essa fusão de elementos do Ocidente e do Oriente. Olha que belíssimo, meu povo, isso é na Turquia, viu? Olha que lindo. E olha aí os mosaicos, as imagens. Olha aí Justiniano no centro, né?
Olha esse mosaico, que perfeição, né? A arte. Vocês estão percebendo que é frontal, né? De frente. A pintura, né? A estrutura, belíssimo, né? Isso aqui é uma herança da cultura bizantina, tá certo? E, meu povo, como nada é para sempre, vocês sabem disso, tudo tem começo, meio e fim. No dia 29 de maio de 1453, nós vamos ter a queda de Constantinopla, tá certo? Justamente por invasões também, tá certo? O sultão otomano Maomé II vai conquistar os povos, né, turco-otomanos vão conquistar Constantinopla, pondo fim ao Império Bizantino. Olha que interessante. E essa data, esse período é muito importante para a história porque ela marca o início da Idade Moderna. Olha que interessante. O início da Idade Moderna. Lá o fim da Idade Média, né? Que nós vamos estudar daqui a pouco. E o início da Idade Moderna. Olha que show, né? Olha que interessante. Então, gente, é isso. Não precisa se aprofundar tanto nesse conteúdo. Eu queria só que vocês realmente conhecessem as principais características, saber da sua existência, saber do seu período grandioso, né, de sobrevivência aí, saber também um pouco sobre a política, a sociedade, a economia, a religião, as contribuições. Vocês perceberam, né, que nós temos grandes contribuições aí do Império Bizantino, como a cultura, o código Justiniano, o código de leis é o mais importante, tá bom? E só para vocês terem noção de que os vestibulares, o Enem, todos cobram esses conteúdos, para vocês entenderem que não é algo em vão, né? Que você tem que realmente aprender. Tem uma questão aí muito interessante da Unesp de 2010 que eu gostaria que vocês respondessem. Eu sei que nós não estamos online, ao vivo, que faz muita falta. Para mim, faz muita falta essa interação com vocês, porque é um momento que a gente pode tirar dúvidas, né? Eu não posso ouvir vocês, eu não tem ninguém aqui dizendo, tia, eu não tô entendendo, repete, né? A gente fica meio que no escuro. Eu tô aqui, mas no escuro, sem saber se o que eu estou falando, vocês estão entendendo. E raramente a gente tem um feedback, tem uma devolutiva. Por exemplo, eu posto lá os vídeos, quase ninguém responde, comenta, diz se gostou, se não gostou, se tá bom, se não entendeu, se entendeu. Porque tem essa frieza também, né? É uma aula gravada, é uma aula que tá lá disponível, se você quiser, você assiste, você não assiste. Mas é a única forma que eu tenho no momento de tentar explicar o conteúdo para vocês. E eu me sinto assim na obrigação de fazer isso, sabe? Mesmo que não vá dar valor, mesmo que muitos não chegam nem até aqui o final, muitos nem escutam o que eu estou dizendo aqui no final, porque às vezes só começa e não termina. Muitos vão preferir vídeos já tops, né? Vídeos de cursinhos preparatórios que estão aí com toda a estrutura. Nós não temos estrutura, né? Eu tô aqui vendo a hora minha bebê chegar aqui para atrapalhar, porque a gente não tem um ambiente específico, mas só tem a vontade. A gente tem a vontade de ajudar, tá certo? E eu enrolei um pouquinho para ver se vocês conseguiam responder. Tá certo? Olha que incrível essa figura, ó, frontal, onde diz o ícone pintura sobre madeira foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas regiões dos continentes europeu e asiático. Olha aí a importância da arte, né, bizantina para a Europa também. Eita, deixa eu só colocar aqui, tá? Pronto. E aí, ó, a arte bizantina resultou, letra A, do fim da autocracia do Império Romano. Opa, fim da autocracia do Império, a arte, né? A B, a interdição do culto de imagens pelo cristianismo primitivo. C, do cisma do Oriente que rompeu com a unidade do cristianismo. Ou letra D, da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental.
E aí a gente não tem como vocês responderem. Eu acredito que vocês tenham chutado aí a letra D, porque eu falei no último slide sobre a fusão dessas concepções, né, do Ocidente e do Oriente, e que vai receber essa influência, tá certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu deixo aqui o meu desejo de que esse tempo não seja em vão, desse tempo de sacrifícios, de dificuldades, que vocês possam crescer, que vocês possam evoluir, que nós, aliás, possamos sair ainda mais fortes. Não desanimem, não está sendo fácil, eu sei, mas não deixem de estudar, gente, não deixem de estudar, porque o futuro, o que vier pela frente para vocês só vai depender desse esforço, né? E a gente sabe como vai ser ainda mais difícil e desafiador para quem é pobre, né? Para nós, na verdade, tá certo? O meu muito obrigada pela atenção, pela paciência, e próxima semana a gente se encontra aí com a Idade Média, tá bom? Um abraço, gente, muito obrigada.